Ao vivo é melhor, não é não? Ao vivo, hein, Dani? Pois é, vamos lá, meus amores, olha só. Preparei alguns slides aqui pra a gente conversar, né? Espero que estejam todos calmos, tranquilos. Sai concorrência, sai um monte de coisa, mas a gente tem que estar aqui tranquilo, posturado e calmo. Estamos todos calmos, né? Exatamente hoje, um mês da sua prova. Um mês da sua prova. Eu quero que vocês estejam cada vez mais confiantes. E aí é uma construção, é um estado de espírito que é estudo, estratégia, revisão, vai dar tudo certo essa prova é de vocês, beleza? Bom, meus amores, vamos lá, vamos começando, vamos estudar. Hoje nós vamos dividir o nosso encontro aqui nessa tarde entre direito administrativo, regimento e código, tá? Preparei alguns slides e esses slides eles têm uma mistura. Direito administrativo, por exemplo, eu quero convidar vocês para fazer um mapeamento do que a FGV tem cobrado nos últimos exames de tribunais. Então a gente vai falar sobre Rio Grande do Norte, Rondônia e TJDFT, Distrito Federal e Territórios, para a gente ver como é que foi o edital e o que foi cobrado e quantas questões de administrativo foram cobradas, tá? E aí esse vai ser o primeiro momento da nossa live e depois a gente vai falar um pouco sobre regimento e código, trazer algumas dicas. E aí eu trouxe até alguns slides aqui que eu já uso, né? Quem é o aluno modo turbo vai reconhecer esses slides, mas são aqueles slides coringas que podem ajudar você a ter um rendimento maior, né? Aqueles resumos, aquela disposição visual que te ajuda a lembrar dos tópicos importantes na hora da prova, já que esse é um dos grandes nortes do modo turbo, é que a gente possa trazer para vocês o estudo simplificado, desenhado, bem estruturado, para que ative a sua memória, a sua assimilação, enfim, né? O seu resgate aí na prova. Beleza, meus amores? Vamos lá. Olha só como é que eu vou começar. Quero propor para vocês essa análise. O primeiro tema é direito administrativo e a nossa análise vai começar com o nosso edital. Veja, o que é que a FGV cobrou em direito administrativo para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. A gente tem a organização administrativa, tópicos bem básicos, né? Organização administrativa, agentes públicos, poderes, ato administrativo, controle, lei, responsabilidade civil, licitações, improbidade, enfim. A gente teve um edital que foi básico, assim, ele poderia ter sido um pouco mais extenso, não foi, né? Tá tudo bem. O que eu quero propor? Um comparativo. Olha só como foi no TJ Rondônia. A gente teve a cobrança de um tema que foi o tema de processo administrativo, regido pela Lei 9784 de 99. Então note que para Rondônia ele ainda cobrou um tema a mais, né, do que cobrou em Sergipe. E como que foi a prova de Rondônia? Vejam só, na disciplina de Direito Administrativo, nós tivemos 6 questões. E aí olha só como ela foi dividida. Foi cobrado agentes públicos, licitações, hipótese de dispensa de licitação, responsabilidade civil do Estado, poderes administrativos, né? Acredito que essa questão foi uma do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em que ele editou um ato normativo e aí perguntava qual era o fundamento, qual era o poder que fundamentava esse ato, e aí foi, de fato, o poder... Obrigada, meu amor. Poder normativo, né? Muitas pessoas até confundiram com poder hierárquico por ter sido o presidente que tinha editado a norma, enfim. Foi uma questão que rendeu bons comentários em sala de aula. E aí caiu, então, essa parte de poderes. Aí veio uma de processo administrativo, né, que não consta no nosso edital. Alguns temas, o que eu notei que a FGV cobrou dessa lei mais especificamente foi decisão coordenada e motivação aliundi, né? Motivação aliundi, muito embora seja um tema que está previsto na lei do processo administrativo, ela poderia cair numa prova de TJ, por exemplo, no TJ Sergipe? Poderia perfeitamente, porque motivação aliundi faz parte de motivação. E motivação faz parte do estudo dos princípios implícitos e também tem muito a ver com o motivo do ato administrativo. E ato administrativo é tema da sua prova. Então, é algo que poderia ter sido cobrado também, né? Atos administrativos, pessoal, como a gente sabe, ele é basicamente todo estruturado, né? Os estudos, os principais artigos sobre atos administrativos, a gente estuda onde? Na lei do processo administrativo. Então, não é
né, algumas coisas a gente comemora por não ter processo administrativo, mas a maior parte dessa lei pode perfeitamente ser cobrado no tema atos administrativos, né? Improbidade, né? TJ Rondônia, a gente não tinha ainda as alterações feitas pela Lei 14.230, então é só o detalhe para, se a gente for utilizar essas questões na hora de treinar, lembrar que ela está desatualizada. E esse foi o panorama do TJ Rondônia, 6 questões. Já adiantando para vocês que esse foi o quantitativo das 3 últimas provas, ou das provas analisadas aqui por mim, e que muito provavelmente, meus amores, vai estar rondando, circulando por esse número aí, o número de questões de direito administrativo na sua prova do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, beleza? E aí, TJ Rio Grande do Norte, quem foi que fez essa prova? Quem foi que fez essa prova? Olha só, o que veio cobrando da gente aí? Noções, a mesma coisa, a mesma estruturação, noções de organização administrativa, foi o único tópico, né? Esse e controle foram os únicos tópicos que foram, como é que diz? Destrinchados no edital, né? Os outros foram bem mais secos, atos, poderes, princípios, né? Enfim. Responsabilidade civil do Estado, improbidade, licitações e por aí vai, tá? Então esse foi o panorama na prova do TJ Rio Grande do Norte. A FGV cobrou o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar número 122. Aqui nós temos o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Sergipe, regulamentado pela Lei 2148 de 77, né? Que veio cobrada na legislação específica, não na disciplina de Direito Administrativo, tá? Nós também tivemos a cobrança da Lei de Processo Administrativo, né? Então essa parte em vermelho aí foi o tópico que foi cobrado, né, diferente do TJSE. E olha como foi a prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Também 6 questões de direito administrativo, é um número aí muito, muito, muito provável de aparecer na sua prova. E quais foram os temas, né, abarcados? Aí os temas foram, né, justamente todos os que temos cobrados aí também no TJ Sergipe. Então, atos, improbidade, poderes, organização administrativa, atos, novamente, e organização. Essa prova cobrou 2 questões de atos e 2 questões de organização administrativa, temas quentes, sensíveis, então, né? E aí, olha só, TJDFT, a gente teve, além do que foi cobrado no TJSE, essa parte aí do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a famigerada, amada por muitos, odiada por mais ainda, Lei 8.112, e, mais uma vez, a Lei do Processo Administrativo Federal. Note que, pelo que a gente tá vendo, só o TJ de Sergipe não cobrou a Lei do Processo Administrativo Federal, né? Mas como eu falei para vocês, a maior parte dos artigos dessa lei, muito embora ela não esteja expressa no nosso edital, pode vir cobrada na parte de atos. Então, né, nós estamos aí, precisamos continuar com os 2 olhos bem abertos, ok? E aí a prova, veja, a gente teve, mais uma vez, 6 questões, responsabilidade civil do Estado, mais uma vez, licitações públicas, e aqui a gente teve regime de transição, né? Aquela questão que já resolvi em sala milhões de vezes. Quem lembra? Quem lembra? Manda aí no chat. Quem lembra da questão de Joana e Regina? As 2 mentirosas. Lembram das 2 mentirosas? A questão de Joana e Regina eram que as 2 estavam estudando sobre a nova lei de improbidades e queriam saber quem era que estava mentindo. Lembram disso? Então, o que o tema de licitações traz pra gente, né? E a minha próxima condução aqui, eu vou conduzir a aula pontuando esses temas que foram bastante cobrados, certo? Então, isso vai ser pontuado. Mas desde já, o que a FGV tem feito com licitações? Cobrado regime de transição e cobrado o que mudou, o que é novidade da nova lei de licitações, a lei 14.133, não é isso? Então é por isso que a gente tem que ficar bem atento às hipóteses de dispensa, contratação direta, que é, assim, muito, muito, muito cobrado, muito provável de cair. Contratação direta e as novidades, né? Diálogo competitivo, agente de contratação, as fases de licitação que agora são descritas na lei.
Então é isso que a gente vai querer manter os dois olhinhos bem abertos, assim, ó, pra acompanhar, beleza? Pessoal, bora fazer uma revisão massa com base nesses temas que caíram. Então, olha só, deixa eu avançar aqui pros meus slides. A gente construiu uma historinha por aqui, então vamos lá. Qual foi o assunto mais cobrado nesses últimos exames de tribunais pela FGV? Obviamente, no tema Direito Administrativo. E aí, pessoal, eu passei para vocês 3 panoramas de assuntos. Alguém conseguiu identificar um assunto que apareceu mais? Vejam aí, me respondam aí, enquanto eu tomo um golinho de café. Alguém poderia chutar qual foi o assunto mais cobrado nessas 3 provas? Teve apenas um assunto figurou nas 3. Um assunto. Alguém diria? Vários assuntos apareceram mais de uma vez, mas só um apareceu 3 vezes. E aí? Eu vou chamar até uma pessoa aqui nos slides para responder essa questão, se vocês não responderem, se vocês não pegaram, tá? Vejam só. Vou chamar aqui para responder a professora Luísa Brito. Olha ela aqui vindo responder qual foi o assunto mais cobrado nas últimas questões. Improbidade administrativa. Galera, improbidade foi o tema mais cobrado. Então, esse, sem dúvida, é um tema que você tem que levar para sua prova muito bem estudado, revisado, atualizado. O tema de improbidade, assim como o tema de licitações, sofreu grandes alterações em 2021. Lá em licitações, nós tivemos a edição de um novo regime de licitações. Na lei de improbidade, a gente não teve um novo regime, mas a gente teve alterações significativas sobre esse tema que precisam, então, também ser consideradas, ok? Então, esse foi o tema que mais caiu. Professora Luísa Brito aí nos dando esse suporte. Lulu, um beijo, te amamos. Olha só, vamos seguir agora, né? Mas também foram cobradas 2 vezes nesses últimos exames, né? A gente analisou aqui 3 provas. Então, foram cobrados também agentes públicos, licitações públicas, poderes administrativos, atos, organização e responsabilidade civil do Estado. Esses foram os tópicos sensíveis de cobrança da FGV nos últimos exames. E aí é em cima desses tópicos que eu quero fazer algumas revisões com vocês, né? Revisar alguns deles. Não vou poder fazer de todos nem me alongar muito, porque ainda vamos falar um pouco, sim, sobre regimento e código, né? Vamos conversar sobre regimento e código, então vamos dar essa pequena dividida aí dos assuntos. Galerinha, vamos começar falando sobre atos administrativos? Vamos relembrar? Vejam, a gente sabe que ato administrativo é a forma como a administração pública ela expressa a sua vontade. O ato administrativo ele é um ato unilateral que expressa a vontade da administração, onde ela atua com o seu poder de império. A administração ela não está ali agindo, né, de igual para igual com os particulares. Ela está agindo sob regime de direito público. Esses atos eles são praticados pela administração pública ou por quem lhe faça às vezes. E olha um detalhe interessante, esses atos administrativos eles gozam de alguns atributos, né? Algumas características que os atos privados não gozam, tá? E isso é importante, isso cai em prova, então é por isso que a gente precisa tomar o maior cuidado. Meu Deus, professora Luísa, a senhorita estava aqui há pouquíssimo tempo, veja só. Linda! Um beijo, olha só a professora Luísa chegando aqui, eu mostrando pra ela que ela estava participando, que ela já veio, já nos ajudou, já respondeu qual foi a campeã de incidência de prova na FGV em Direito Administrativo. Um beijo, Lulu! Bom, meus amores, vamos seguindo, olha só, os atos administrativos fazendo esse panorama geral. Então, os atos administrativos, eles gozam de alguns atributos, algumas características, né, que são extremamente importantes para o nosso estudo. E os atos administrativos, eles também comportam alguns elementos que integram, que constituem o ato administrativo. E aí, no estudo desses atos, o que é uma recorrência nas provas de tribunais da FGV? É saber, quando a FGV ela pega o tema de autotutela, controle e
autotutela é um princípio, né? E atos administrativos. Ela bate tudo isso no liquidificador, meus amores, e ela pergunta para você se o Poder Judiciário pode controlar um ato administrativo. Ela pergunta para você se o Poder Judiciário pode controlar um ato discricionário. Ela fala o que deve acontecer se um ato, muito embora seja discricionário, ele seja ilegal. Veja, ela pergunta muito sobre autotutela, controle do Poder Judiciário sobre atos administrativos, e isso é algo muito, 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 muito importante da gente saber. Quando nós estudamos princípio da autotutela, vocês vão lembrar disso, eu tenho certeza. A gente estuda que os atos administrativos, eles podem ser controlados pela própria administração pública. Aí qual é o desenho que a gente usa para lembrar disso? A gente usa esse desenho aqui, o artigo 53 da Lei 9784, que vai traçar o princípio da autotutela. E o que é que ele vai nos dizer? Que a administração pública, ela pode controlar os seus próprios atos de duas formas. Meus amores, ela pode tirar do mundo jurídico o ato ilegal, tá? Através do instituto da anulação. E ela pode também extinguir aqueles atos que, muito embora sejam válidos, muito embora sejam legais, mas eles não são mais interessantes. São atos que eles não gozam mais de conveniência ou oportunidade e, por isso, a administração pública não tem mais interesse em mantê-los. Mas veja, esses atos revogados, eles são legais? Por quê? Porque se eles forem ilegais, eles não são passíveis de revogação e sim de anulação. Pequenas cascas de banana que a FGV traz pra gente, mas a gente já vai estar ligado. Meus amores, então esse esqueminha é pra gente lembrar que a administração ela pode controlar os seus atos de duas formas, anulando os ilegais e revogando os inoportunos ou inconvenientes. E aí, um detalhe que é sempre muito, muito, muito cobrado é a gente saber o que é um ato vinculado e o que é um ato discricionário, por isso que a titia fez esse desenho aí para vocês. O que é um ato vinculado? O ato vinculado, pessoal, quando a gente busca essa classificação, a gente está tentando entender o seguinte: qual é o grau de liberdade que o agente público tem para atuar? Qual é o grau de liberdade que o administrador tem para editar determinado ato? Ele tem a lei, né? A gente já sabe que o parâmetro é a lei. Princípio da legalidade em sentido estrito, a administração só pode fazer o que a lei permite. Beleza. Mas a lei, ela está concedendo ao administrador uma margem de liberdade ou não? Isso é o que define se um ato é vinculado ou discricionário. Se a lei está dando ao administrador a possibilidade ou não dele escolher qual caminho ele vai tomar. O ato vinculado é aquele em que todos os elementos, todas as etapas, tudo já está definido pela lei. Ao administrador não cabe nada, pessoal. Cabe apenas seguir a lei. Agora, o ato discricionário é aquele em que o caminho do administrador vai, eventualmente ser ali agraciado pela possibilidade de escolha. A lei permite que o administrador faça alguma escolha. E a lei ela pode ou utilizar de conceitos indeterminados, por exemplo, a administração pode dissolver manifestações tumultuosas. Tumultuosa é um conceito indeterminado, né? Ou então ela pode chegar e pode dizer assim: quando a administração estiver diante de uma contratação, aquisição de bens abaixo de 50 mil reais, ela pode licitar ou pode contratar de forma direta. Veja, a atuação discricionária é a lei conferindo ao administrador possibilidade de escolha. Beleza? É isso, meus amores, que quer dizer o ato ser discricionário ou vinculado. E o que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco, agora não. Mas o que eu quero pontuar? Eu ainda vejo muitas pessoas, tendo uma certa confusão em relação ao ato discricionário. Meus amores, a gente sabe que o ato discricionário, ele vai trazer uma escolha com base em 2 critérios. Esses critérios são conveniência e oportunidade. Nós chamamos essa escolha, com base na conveniência e oportunidade, de mérito administrativo. O mérito administrativo é uma questão de conveniência e oportunidade. A própria administração é quem vai saber o que é conveniente e o que é oportuno para ela dentro dos limites da lei. Beleza?
Por que eu estou trazendo essa narrativa? O que eu quero com isso? Qual a conclusão que eu quero chegar? Amores, o ato discricionário é aquele em que há escolha, não é? Mas será que um ato discricionário, ele poderia ser ilegal? E aí, o que vocês acham? Um ato discricionário, ele poderia ser ilegal? Claro, claro. Basta que o administrador escolha fora dos limites do que a lei concebeu. Então eu ainda vejo algumas pessoas confundindo isso e querendo dizer que um ato discricionário, por exemplo, não pudesse ser anulado. E, por favor, lembrem-se disso. Se o administrador, ao exercer um ato discricionário, ele escolhe fora dos limites da lei, ele vai estar cometendo um ato ilegal, passível, então, de anulação. Beleza? Então, olha só, o ato vinculado e o ato discricionário é a depender do grau de liberdade que o agente público tem para realizar determinada conduta. Beleza? Avançando, esse é um tópico sensível, né? Pra gente unir tudo o que a gente viu. O poder judiciário, pessoal, e aqui a gente vai pegar uma pitada de controle da administração pública, né? A gente sabe que a própria administração pública pode controlar os próprios atos dela, anulando e revogando, anulando os ilegais e revogando os inoportunos ou inconvenientes. A gente sabe também que o nome do controle é controle de legalidade, quando o parâmetro é a legalidade, e controle de mérito, quando o parâmetro é inconveniência e inoportunidade, né? Ou conveniência e oportunidade. Veja, nesse caso, a administração, ela pode controlar os seus atos 100%. Então, ela pode fazer tanto uma anulação quanto uma revogação. A administração, ela pode tanto controlar os seus próprios atos pela legalidade quanto pelo mérito. Agora, a grande questão que a FGV trouxe em uma dessas 3 provas que eu citei aqui para vocês é acerca da possibilidade de o poder judiciário controlar os atos da administração. Porque, veja, meus amores, eu vou agora fazer um panorama aqui. Olhem para mim, olhem no meu olho. O poder judiciário, ele pode controlar atos da administração? Veja, lembram que o poder judiciário, né, a gente tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição? Professora, lembro. Então, lembra que eu te disse, ou que a sua professora de processo civil maravilhosa, chamada Luísa Brito, te disse, que aqui nós temos o princípio da inafastabilidade de jurisdição. O que é que isso quer dizer? Que a gente não pode, né, o judiciário, tudo pode ser levado ao judiciário, né, com algumas exceções, mas a gente pode levar todas as nossas demandas ao poder judiciário. A gente não é como no sistema francês, em que você tem uma dualidade de jurisdição, uma jurisdição para os assuntos comuns e uma jurisdição administrativa, não. Aqui nós temos a jurisdição una, nós estamos alinhados com o sistema inglês, não é isso? Pois bem, se a maior parte das coisas podem ser levadas ao judiciário pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição, existem limites para a atuação do judiciário sobre os atos da administração pública? Isso cai muito, a FGV cobra muito. Até porque isso acaba abarcando, né? É um tipo de pergunta que te exige conhecimento de controle, de atos, de princípios. Então, realmente é uma questão muito boa e muito festejada pela FGV. E aí, o desenho que a titia coloca para vocês é: o Poder Judiciário, em relação aos atos da administração pública, pode anular? Sim, pessoal. Por quê? Porque o Poder Judiciário pode fazer controle de legalidade. Ele pode, meus amores, olhar para um ato da administração, olhar para ele e dizer assim, bom, a lei permite você editar um ato dessa forma. Aí você veio e editou um ato dessa forma. O que o judiciário faz? Ele olha para a lei, olha para o ato. Olha para a lei, olha para o ato. Isso aqui está diferente. Então, isso daqui, já que está diferente da lei, e você, administração, só pode fazer as coisas igualzinho à lei, isso daqui vai cair, vai ser anulado. Então, veja, é uma disposição muito objetiva. Está de acordo com a lei? Tá, mantém. Não está de acordo com a lei? Acabou, anula. Então, o Poder Judiciário pode fazer isso? Pode. Ele pode controlar a legalidade de um ato administrativo. Agora, controlar o mérito, galera, controlar o mérito, isso o Poder Judiciário não pode fazer. Isso, de acordo com as próprias palavras da FGV,
seria se imiscuir nas atribuições da administração pública. Então veja, controle de legalidade dos atos da administração pública, o Poder Judiciário não pode fazer. Desculpa, controle de mérito, né? Controle de mérito, controle de conveniência e oportunidade. Não sei se eu falei legalidade, enfim. Controle de mérito, o Poder Judiciário não pode fazer com base nos atos, né, em face dos atos da administração pública. Então a gente precisa lembrar disso para responder adequadamente às questões que trazem autotutela, anulação, revogação. Então, o que é que eu notei? Uma questão que dizia que determinado ato discricionário, ele era inválido, né? O ato discricionário era inválido. E aí perguntava se o Poder Judiciário poderia anular esse ato. E aí, pessoal, poderia? Poderia, com certeza. Porque se aquele ato, muito embora fosse discricionário, ele fosse feito à margem da lei, caberia o quê? A anulação. Beleza? Então, meus amores, um ato discricionário pode sim ser anulado desde que ele seja ilegal, ok? Agora, para eu saber se tem alguém me assistindo, certo? Vou fazer um teste. Para eu saber se tem alguém me assistindo, se só colocaram aí e foram e saíram, né? Por favor. Eu quero saber se a seguinte afirmativa está correta. Quero saber. Imagine que a FGV vem em alguma frase, em algum contexto, em algum enunciado, ela coloca assim: o Poder Judiciário não pode revogar nenhum ato. Isso tá certo ou tá errado? O Poder Judiciário pode revogar, o Poder Judiciário não pode revogar nenhum ato, certo ou errado? Krishnel, orgulho da titia. Então quer dizer que vocês estão aí mesmo. Quer dizer que vocês estão aí mesmo. Minha amiga, minha sócia, minha maravilhosa. Olha ela aí, Luísa Brito. Meus amores, que bom. Todo mundo respondendo errado. Galera, qual é o exemplo que eu dou em sala de aula? A gente está se preparando, sim, porque todas nós estamos. Profa Luísa Brito também, eu e todas as profas e todos os profes desse estado. Estamos todos nessa mesma maratona. Estamos nos preparando para a chegada do dia 15/10. E aí, óbvio, o Poder Judiciário, né? O TJ é um órgão do Poder Judiciário. E quando ele se propõe a fazer um concurso público para o provimento de seus cargos, o que é que ele está fazendo? Ele está administrando. Ele está formando comissões, ele está exercendo atribuições, e está contratando banca, e está estipulando quem é que vai cuidar do quê, e vai ver os fiscais, e ver os locais de prova, e define isso, e define aquilo, com a FGV, Massa. Imagine que alguma autoridade dessa comissão de concurso, enfim, que ela queira delegar algum ato para o seu colega, né? Uma autoridade que precise delegar alguma coisa, alguma atribuição que ele tem. E aí, depois de um tempo, né, ele diz, não, veja só, eu não quero mais essa delegação, não, eu vou retomar aqui a minha própria competência, né, aqui lembrando de competência dos atos. Então, ele vai lá e revoga essa delegação que ele fez. Note, a gente está tendo uma revogação no âmbito do Poder Judiciário? Está. Isso é possível? Sim. Porque quando o TJ está realizando um concurso público, ele não está exercendo a sua função típica de aplicar o direito ao caso concreto, ele está administrando. E quando o Poder Judiciário, ou até mesmo o Poder Legislativo, está administrando, ele também pratica atos administrativos, ele também exerce autotutela, ele também controla os seus próprios atos através de anulação e revogação. Ele faz o que a administração faz, ele exerce o poder de polícia, ele pode exercer poder normativo, enfim, tudo isso. Então, meus amores, o que eu quero lembrar a vocês é que o Poder Judiciário, quando está exercendo função administrativa, ele pode sim revogar os seus próprios atos, beleza? Amei saber que todos vocês estão alinhados e afinados, beleza? Vamos avançando, meus amores. Olha só, atributo dos atos, a titia faz esse desenho aqui pra gente lembrar, né?
apite, autoexecutoriedade, meios diretos de fazer com que o ato seja executado, presunção de veracidade e legitimidade. Olha só que maravilha, que atributo maravilhoso. A administração pública, quando ela atua, presume-se que tudo aquilo que ela está fazendo é válido e de acordo com a lei, é verídico, é o que a gente chama de fé pública. Mas lembrando que essas presunções são presunções relativas, meus amores. Admite prova contrário. Ora, quando você recebe uma multa de trânsito, quem é meu aluno sabe que eu amo dar o exemplo de multa de trânsito. Não que eu leve algumas que eu levo, mas é muito didático, porque todo mundo pode ter ganhado aquela coisa da multa de trânsito, né? Inclusive, né? É isso. Não preciso mentir pra vocês que já a pessoa que leva a multa não tem nada, é assim mesmo. A vida do adulto é assim, às vezes você leva uma multa de trânsito. Então o que acontece? Você chega, abre lá a sua multinha do Detran. Cadê? Não tem nenhuma aqui não, viu? É outro papel, juro. Você abre lá a sua multinha do Detran e tá lá dizendo que você fez horrores. Passou no sinal vermelho, o radar, excesso de velocidade, o escambau. Veja, você pode apresentar um recurso ou uma defesa dessa multa? Pode. Você pode tentar desconstituir aquela veracidade, pode desconstituir os fatos que foram alegados ali. Sabe por que você pode fazer isso? Porque a presunção de tudo aquilo que está escrito ali é relativa, meus amores, admitindo prova em contrário. Mas qual é a utilidade prática disso? Acaba invertendo o ônus da prova, né? Porque como vocês também estudam maravilhosamente bem com a professora Luísa Brito, quem alega ou quem acusa deve provar. Esse é o fluxo normal da prova. Eu estou dizendo que você ultrapassou, que você fez aquilo, que você estava trafegando com o aparelho celular, estava com fone, tararara. Eu que tenho que provar. Porém, o fato dos atos administrativos terem esse atributo da presunção faz com que essa prova seja voltada contra quem está sendo acusado, né? Então, a pessoa que vai ter que apresentar ali a sua contraprova. Beleza? Então, ali ainda, imperatividade, os atos administrativos, eles podem gozar desse atributo, né? Galera, deixa eu ver se vocês continuam aí. Todo ato administrativo tem imperatividade, tempo na tela. Só observando aqui o chat. Todo ato administrativo tem imperatividade. O que vocês acham? Imagine que você... Qual é o exemplo que Titia dá na sala? Professora, conseguiu uma autorização para casar na praia. Massa, maravilha. Só que no meio do caminho, não é isso? Até chegar ao casamento, descobre-se o que é uma gaia. Oh, minha Nossa Senhora. Depois de chorar tanto, depois de ficar tão irresignada com a vida, você é obrigada a casar na praia porque você conseguiu uma autorização para casar ali? Não, meu amor. Não. Por isso, a gente tem a imperatividade como sendo um atributo dos atos administrativos restritivos, aqueles que estão trazendo alguma obrigação para você, não é isso? Então, imperatividade não é um atributo de todos os atos administrativos, beleza? Tipicidade, a administração só pode editar aqueles atos que estão previstos em lei, e exigibilidade, que são os meios indiretos aí de fazer com que a administração execute os seus atos. Ainda nós temos os elementos, e aí a titia usa FOFICOM para lembrar a vocês, né? E uma coisa, meus amores, que eu sempre peço a vocês é para terem muito cuidado com, além de eu saber conceituar todos os atributos e todos os elementos, eu preciso saber o que é atributo e o que é elemento. Eu não posso perder uma questão que venha conceituando certo e classificando errado. Uma questão que vá descrever exatamente o que é uma competência, mas no começo da frase diz que competência era atributo do ato e não elemento. Eu não posso perder esse tipo de questão. Então é por isso que é aquele panorama. Você olha para esse slide, atributos. Olha para esse elementos. Olha para esse atributos. Olha para esse elementos. Beleza? Bom, meus amores, olha só. E uma coisa que tem sido cobrado, né, que tem sido recorrente aí na FGV, questão de extinção dos atos. Ó, 2 deles já são extremamente cobrados no tema de autotutela, que é a anulação e a revogação. Mas a gente precisa saber também, pessoal, como é que um ato se extingue? Através de caducidade e através de cassação, não é isso? Galera,
A anulação a gente já sabe. O ato é ilegal, é retirado do mundo jurídico. Mas é preciso a gente saber mais uma coisa. Quais são os efeitos da anulação? Anote, eu sei que você sabe. Anulação tem efeito retroativo. E a revogação? Efeito prospectivo, é dali para frente. Revogação é com base em critérios de oportunidade e conveniência. Anulação é com base em legalidade. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. A caducidade também retira o ato do mundo jurídico por um critério de legalidade. Então, qual seria a diferença entre caducidade e anulação? Tempo na tela. Caducidade e anulação. A resposta está bem no slide, né? A resposta está bem no slide. Meus amores, quando um ato é extinto pela via da anulação, eu tô dizendo que esse ato já nasceu ilegal. Ele já nasceu contrário à lei. Foi um benefício para algum servidor público que ele não tinha direito. Ele já, no momento que ele foi concedido, ele já foi concedido ilegal. A administração pode ir lá e anular esse ato. E a caducidade? Qual é a diferença? Se também é uma questão de legalidade. A diferença é o momento em que essa ilegalidade chega no ato. Se na anulação eu estou tirando do mundo jurídico um ato que já nasceu ilegal, na caducidade esse ato se tornou ilegal. Ele nasceu válido. Ele nasceu todo bonitinho. Não é isso, Cris, não? Ele nasceu, quando ele foi editado, ele estava válido. Porém, uma lei superveniente tornou aquele ato incompatível com a ordem jurídica. Vejam vossas excelências. Então o ato nasce bem, né? Nasce ok. Você conseguiu uma autorização para desenvolver determinada atividade numa praça pública. Depois de um tempo, você conseguiu a autorização, massa, tá lá operando. Depois de 3 meses surge uma lei dizendo é impossível a prática dessa atividade em locais públicos. Seu ato caducou, porque uma lei posterior o tornou ilegal. Então essa é a diferença básica entre caducidade e anulação. E o que é cassação? Meus amores, na cassação, o titular do ato, ele fez alguma bobagem, né? Ele descumpriu alguma condicionante que aquele ato administrativo estava trazendo. Nesse caso, né, você consegue uma autorização para operar uma atividade com determinada matéria-prima. Aí você vai lá e usa outra matéria-prima. Você deveria utilizar uma matéria-prima que fosse sustentável, que fosse advinda de cooperativas, que fosse reciclável, etc, etc. Você vai e usa mais poluente que tem. Você está descumprindo condicionantes do ato. Logo, você pode ter o seu ato sendo vítima da cassação, sendo cassado, ok? Amores, deixa eu respirar um pouco e beber uma água e saber se tem alguém ainda comigo. Se não tiver, tudo bem, mas eu espero que tenha. Quero ver vocês. Alguma dúvida? Eu tô tentando trazer aqui, tá? O que eu tenho observado na cobrança da FGV. Então, essa parte de atos, Rafael, essa parte de atos tem sido cobrada desse jeito assim, juntando extinção de ato com autotutela, com controle do judiciário, com ato discricionário e vinculado. Vocês podem encontrar alguns doutrinadores, inclusive, tratando vinculação e discricionariedade como poderes, né? Eu entendo que os poderes são aqueles 4, né? E que essa parte de discricionariedade e vinculação é muito mais realmente sobre o grau de liberdade que o administrador tem para praticar o ato. Mas, olha só, olha todo mundo aqui, que maravilha. Muito bem, meus amores, vamos continuando. Bora vendo aqui o que eu trouxe mais para vocês. Vencido o tema de atos, era aquilo que eu queria conversar nessa live. Se o curso já é modo turbo, essa live é o quê? Essa live é modo extra turbo. Todas as turbinas do foguete acesas, né não? Se segure, se segure. Hoje é só pedrada, pedrada. Galerinha, quando a FGV cobra o tema agentes públicos, o que é que ela cobra?
Primeira coisa que eu quero. Se você tiver um papel do seu lado, um lápis do Stitch, que nem o meu. Olha que bonitinho. Anote uma coisinha pra mim. Beyoncé Luísa Sonza. Amiga, a gente é Beyoncé e Lady Gaga, viu? No clipe de Telefone. Porque aí é quando junta. Se for pro nível internacional, a gente pode, quem sabe, botar uma Anitta e uma Luísa Sonza, certo? Mas quando bota Beyoncé, a gente eleva um pouco. É Beyoncé e Lady Gaga, tá? Não é não? Olha só. Tem que ter uma dessa dia 13. Oh, meu Deus. Vamos. Bora cuidar, porque a gente tá aqui na atividade. Minha gente, eu tô dizendo a vocês, a gente só vai sossegar vocês sendo servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe. Arruma de servidor. Isso aqui tudinho, ó. Meus servidores. É um processo que a professora Luísa vai precisar despachar, que ela já vai ter um contato, entendeu? Que ela vai chegar lá na advocacia dela maravilhosa, em prol das mulheres, uma advocacia coletiva, humana, e ela vai procurar quem? Óbvio, os alunos dela, é claro, vai estar tudo lá, ó, professora e tal, meu filho, veja meu processo, veja essa medida protetiva, veja essa mulher, veja esse divórcio, e vocês tudo lá, servidores do TJ, dizendo, ó, passa na frente os processos da minha professora, né? Ai, meu Deus, a gente estudando improbidade falando uma coisa dessa. Enfim, é hipocrisia, né? Mas é brincadeira, é só entre a gente. Bom, vamos lá. Vamos lá. Agentes públicos, meus amores. Se você tiver com um lapisinho aí, sabe que eu quero que você anote o seguinte. Artigo 2º da Lei 8429 de 92. O que é que tem nesse artigo 2º, professora? Vai ter o que eu posso dizer que ele é? Um conceito legal, talvez? Que vai traçar o que é que a lei entende por agentes públicos. Amor, o conceito de agente público, ele é o mais amplo e mais abrangente possível. É toda pessoa que exerce uma função pública, meus amores. Seja ela de forma temporária, permanente, com remuneração, sem remuneração, fruto de nomeação, de designação, de convocação, de contrato. Veja, agente público é quem está exercendo uma função pública. E essa definição, esse entendimento dessa abrangência vai ser relevante para você, tanto para estudar agentes públicos, obviamente, que a gente tem que saber quais são as espécies de agentes públicos. Vai ser importante para você estudar responsabilidade civil do Estado, porque você vai chegar no artigo 37.6 da Constituição e ele vai dizer o quê? Que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestam serviço público responderão pelos atos que os seus agentes... Aí você vai dizer, quem é esses agentes? Artigo 2º da Lei 8429. E também é importante para estudar que a própria improbidade administrativa, né, meus amores? Já que a improbidade administrativa é uma forma de tentar responsabilizar os agentes públicos quando eles utilizam essa função pública para se enriquecer ilicitamente, para causar prejuízo ao erário, para ofender os princípios administrativos. Então você precisa saber, né, quem é agente público para você definir o grau de abrangência de tudo isso, de responsabilidade, de improbidade, beleza? Então, artigo 2º do... aqui eu não tô conseguindo ler este nome, mas... Cuphead fan. A encampação, no tema de atos, geralmente a encampação ela é cobrada em serviços públicos, e serviços públicos não é um tema que vem cobrado no seu edital, beleza? Então, ficaria mais tranquila. O que pode ser cobrado também é a contraposição. A contraposição, ela vai ser paralela à caducidade. Só que ao invés de uma lei tornando o ato ilegal, é um ato administrativo que torna aquele ato impossível de existir, certo? Então, por exemplo, uma exoneração do servidor está sendo uma contraposição ao ato da nomeação dele, beleza? Bom, vamos falar sobre agentes, vamos avançando aqui. Meus amores, uma coisa que é bastante cobrada e que eu notei, o que cobrou de agente público foi provimento derivado. Obviamente que eu queria trazer tudo aqui para vocês, eu queria trazer o tema, enfim, geral, né, da aula. Mas uma coisa que eu queria mesmo era falar sobre as espécies de agentes públicos, né? Mas aí eu fiquei com medo de não dar tempo, eu vou falar. Eu vou falar porque eu não sou baú e quanto mais informação, melhor. A gente vai lembrar que existem 3 formas, então vou até voltar para não confundir, que não é sobre isso que a gente tá falando agora. Mas a gente estuda 3 formas de agentes públicos. Os agentes políticos, né, que são aqueles que ocupam cargo eletivo, seus secretários e ministros de Estado.
Os particulares em colaboração, e aqui vai entrar quem? Os honoríficos, mesários, jurados, voluntários, credenciados, as concessionárias de serviço público são particulares que foram contratados para prestar serviço público, então são considerados agentes públicos? São, com certeza. E a terceira categoria são servidores estatais, incluídos aí os temporários, artigo 37(9) da Constituição Federal, os empregados públicos e os servidores estatutários, beleza? Então olha só quanta gente cabe no conceito de agentes públicos. Mas uma coisa interessante que a FGV cobra muito, ela gosta demais desse tema, provimento. Meus amores, aqui a gente estuda algumas formas de provimento. A primeira delas é o provimento originário. Você está fora da administração pública e está adentrando a administração, né? O provimento originário você ainda não fazia parte, agora vai fazer parte da administração pública. Qual é o nosso provimento originário por excelência? Nomeação. Nomeação, aquela palavrinha tão pequena, com um significado tão grande. Nomeação, aquilo que eu e a profa Luísa Brito oramos todas as noites pelos nossos alunos. Que sejam nomeados, que sejam empossados, que entrem em exercício e que se tornem estáveis. Ai, que maravilha! Então a nomeação ela é uma forma de provimento originário. E como foi que eu tentei desenhar a nomeação para vocês? Eu coloquei esse rapaz simpático, né? Que tá fora, ele tava andando na rua, foi nomeado, foi aprovado no concurso, foi nomeado. Então veja, a nomeação é quando você está, né, fora da administração, você está ingressando originariamente nela. E a gente tem outras formas de provimento também, que a gente chama de provimento derivado. O provimento derivado, ele goza aqui dessas espécies. Ele vai ter essas espécies pra gente estudar. O provimento derivado, veja só, a gente vai ter promoção, readaptação, reintegração, recondução, reversão e aproveitamento. Notem algumas palavrinhas-chave sobre cada um desses. O que é que a FGV faz nas provas? Ela vai traçar, óbvio, vocês sabem, né? Que a FGV assim, tem convênio com a carochinha, adora história, né? E às vezes a história, ela é completamente dispensável para responder a questão, mas você não vai saber se é o caso. Então você lê aquele enunciado com a maior atenção do mundo. E aí o que acontece? Vai trazer uma historinha pra você, né? Pra você colher as informações. E aí ela vai dizer, né, que aconteceu alguma coisa, que um servidor, ele se lesionou e aí ele teve a capacidade física dele reduzida, ou então vai dizer que ele foi demitido do serviço público e depois vai voltar. Ela vai contar uma historinha. Então, para isso, a gente tem que ter na nossa mente, né, que o provimento derivado é quando o servidor público ele já está, né, ali nos quadros da administração e por algum motivo ele está retornando ou está mudando de cargo, está indo para outro cargo. Provimento derivado é aquele que você está indo para outro cargo. A depender da razão pela qual você está indo para outro cargo, a gente tem um nomezinho para chamar esse provimento. Promoção. Promoção é bom de revisar porque a gente já aproveita e revisa agentes públicos e regimento interno do TJ, né? Porque a promoção, eu até coloquei um juizinho de direito aqui com o martelinho dele, ó, todo bonitinho, todo imponente. A promoção, ela vai ser aquela mudança de cargos que existe para cargos estruturados em carreira. Meus amores, os cargos estruturados em carreira são aqueles em que a lei assim já dispõe. A lei que cria o cargo estrutura eles em carreira. E aí, veja só, como é que acontece, eu vou deixar até o desenho aqui depois para vocês, como é que acontece no caso da carreira da magistratura. Você ingressa, provimento originário, você ingressa pelo ato de nomeação e depois você vai sendo promovido. Você é promovido para juiz titular, você é promovido para juiz titular de uma entrância mais elevada e depois você é promovido para desembargador. Note, você está saindo de um cargo para outro, mas esses cargos estão estruturados em carreira. Então isso é importante, é assim que acontece com a carreira da magistratura, beleza? A readaptação, veja só, na readaptação você sofreu alguma limitação na sua capacidade física ou mental que impediu você de continuar realizando as atribuições do seu cargo. Por isso, você deve ser readaptado para um cargo que tenha funções compatíveis com a limitação que você sofreu. Reintegração. Na reintegração, meus amores, você teve a sua demissão anulada.
Você foi demitido do serviço público e a gente sempre tem que lembrar que que a demissão no serviço público, ela tem caráter de... Eu tô ouvindo, eu sei que vocês estão falando isso. Demissão no serviço público tem caráter de quê? De pena. Demissão no serviço público é sanção. Então, se você é demitido, é porque você praticou alguma conduta vedada pelo seu estatuto, sofreu um PAD e foi demitido. E aí, quando você é demitido, e se você consegue, né, pode ingressar no judiciário, pode questionar aquela demissão, se você consegue anular essa demissão, você tem o direito de ser reintegrado. Então, a reintegração é o retorno daquela pessoa que teve a sua demissão anulada. Já a recondução é o retorno ao cargo de origem, seja ele porque, né, a pessoa voltou da reintegração, seja por não aprovação do estágio probatório de outro cargo, enfim. E a reversão, olha o velhinho aqui tão bonitinho. A reversão a gente fala que ela tem o V de velhinho, né? Mas o V de velhinho é pra gente lembrar que é o retorno de quem estava aposentado, né? Mas precisamos lembrar que a reversão também pode se dar quando uma pessoa se aposentou por invalidez. E essas atribuições, essas questões que levaram ela a se aposentar por invalidez não subsistem mais. Então, se aquelas limitações que fizeram ela ser considerada numa condição de invalidez não subsistem mais, então ela deve reverter ao serviço público, beleza? E o aproveitamento, a palavra-chave dele é disponibilidade. Não importa porque o servidor público foi posto em disponibilidade. Ele, quando volta dessa disponibilidade, ele volta através do aproveitamento. Beleza? Estamos revisados, agentes públicos, hein, meus amores? Deixa eu ver se vocês ainda estão aí. Estamos aqui? Ó, pessoal, estou acompanhando vocês aqui. Vamos ver, cadê vocês? Deixa eu dar uma respirada, modo super uber turbo. Ah, que lindos! Bom, meus amores, olha lá, amiga maravilhosa. Vamos continuar? O tema da vez é responsabilidade civil do Estado. Ô, meus amores, vejam só. Oi, Brenda. Beijos. Ó, responsabilidade civil do Estado. Meus amores, o que cai nesse tema? Que caiu um aproveitamento gigantesco. Meus amores, responsabilidade civil do Estado é pedrada. Quem for de sentir na cabeça que coloque o capacete, porque responsabilidade civil do Estado é pedrada. E veja, uma coisa interessante que eu estava observando. Vou falar mais pra frente. Vamos seguir uma lógica. Vamos avançando. Responsabilidade civil do Estado. Olha o desenho. O desenho Master Mega Blaster. Se você é meu aluno, você já viu esse triângulo aí. De forma analógica, de forma digital, desenhado no quadro, feito num papel. Mas isso eu acho que eu herdei do meu querido pai, aniversariando hoje. Essa coisa do eu preciso explicar algo, eu preciso explicar mesmo algo, eu preciso de uma folha, um papel e um desenho. Eu vou desenhar. Meu pai é super assim. E aí eu sempre, peraí, meu filho, senta aqui pra eu te explicar a responsabilidade civil do Estado, eu preciso desenhar esse triângulo, senão eu não consigo, né? Meus amores, esse tema que é tão importante, ele é um tema muito. Esse triângulo é show demais, ele existe, né? Ele existe e é babado, ó. A gente tem um artigo que é o artigo definidor. Meu Deus, como ele é importante. Meu Deus, como eu queria pegar na mão de vocês, dizer assim, ô meu amor, sente aqui, cadê sua Constituiçãozinha, meu anjo? Abre ela aqui nessa página, né? Ou então, professora, é digital, ótimo, Constituição no Planalto, Ctrl F, artigo 37, buscando o parágrafo 6º. Por que ele é tão importante? Ele é tão importante porque ele é o artigo central, único da Constituição, né? Esse tema de responsabilidade, ele é um tema muito jurisprudencial. Então você tem um artigo, pô, você vai mesmo negligenciar o estudo dele? Não pode. Assista quantas lives você quiser, assista aulas, videoaulas, PDFs, de que cursinho você quiser. Mas você não pode jamais deixar de ler o artigo 37, parágrafo 6º da sua Constituição. Porque ele é quem vai nortear o tema de responsabilidade civil do Estado.
E o que é que esse artigo vai dizer? As pessoas de direito público, as pessoas jurídicas de direito público. Quem são essas pessoas jurídicas de direito público? Ó, pessoal, essas pessoas que eu vou falar agora, elas vão estar nessa fase cinza aí. Observem o desenho. Quem eu vou falar agora, vamos falar do Estado? Estado. Quem é esse Estado nesse triângulo? As pessoas jurídicas de direito público, os entes federativos, autarquias e fundações públicas de direito público. Beleza? São as pessoas jurídicas de direito público. E as de direito privado prestadoras de serviço público. Quem é que entra nessa classificação aqui? Pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público. Quem é que entra aqui? Duas pessoas. A primeira, as empresas estatais. Ah, professora, toda empresa estatal responde pelo 376? Responde de forma objetiva? Não. Somente as que prestam serviços públicos. Porque a gente pode ter empresa estatal que explora atividade econômica, meus amores. Aí ela não vai responder de forma objetiva, de jeito nenhum. Ela vai responder justamente, né, de acordo com o direito civil. Aí eu deixo com a professora Luísa Brito, responsabilidade civil. Agora, se essa empresa estatal presta serviço público, meus amores, parabéns, ela responde pelo 376. Aí é com a titia aqui, né? Aqui é com o regime de direito público, beleza? E a outra categoria são aquelas pessoas que, vejam, as estatais ainda fazem parte da administração, né? Elas fazem parte da administração indireta. Mas existe uma categoria de empresas privadas que não fazem parte da administração pública e mesmo assim podem responder pelo artigo 376. Quem são essas pessoas? As concessionárias de serviços públicos. Quem são essas concessionárias, pelo amor de Deus, professora? São empresas privadas que foram contratadas pela administração pública para prestar serviço público. Imagine aqui na nossa cidade a distribuição de, aí olha só, Energisa, Ideso, o nosso transporte público aqui da cidade, meus amores. O transporte público da nossa cidade é feito, né, por contratação de empresas para botar os ônibus circulando. Então, a competência deveria ser de quem? Do município. O município não quer comprar ônibus, contratar a pessoa para trabalhar num ônibus, não, ele não quer. Então, o que ele faz? Ele contrata uma empresa para prestar esse serviço público por sua conta em risco. Isso é uma concessionária de serviço público. Então, quando a concessionária de serviço público está prestando serviço público, né, ela responde pelo 376? Sim. Se os agentes, se os funcionários dessas empresas causarem dano a alguém, eles respondem de forma objetiva? Sim. Professora, como assim um funcionário da Energisa, mas ele não é de direito privado, ele não é seletista, ele não fez concurso público, como é que ele vai responder? Meu amor, a gente acabou de falar do conceito de agente público, viu que ele é o mais abrangente possível. Então, sim, se você é contratado de uma empresa privada que presta serviço público, saiba que o dano que você vai causar a uma pessoa vai fazer com que aquela concessionária responda como se ela fosse o Estado. Beleza? Então, ó, aqui no lugar cinza, no lugar do Estado, a gente pode ter pessoa jurídica de direito público e de direito privado que preste serviço público, beleza? Então, essas pessoas respondem pelos danos que os seus agentes, olha eles aqui o azulzinho, pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros, olha aqui laranjinha, a vítima, né? Pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros e outra, que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, tá? Ou seja, para que o Estado responda, o dano tem que ter sido causado pelo agente público na qualidade de agente público. Professora, quer dizer que ele tem que estar em serviço? Não. Ele não precisa estar em serviço. Ele não precisa estar fardado, não precisa estar em serviço, não precisa estar na repartição. Ele precisa estar causando aquele dano na qualidade de agente público. Como assim, professora? Imagine um policial que foi para uma festa. Chegando numa festa, ele avistou uma briga. Ele fazia parte da briga? Não. Mas ele sacou a arma dele, ele não estava em serviço, ele não estava envolvido na briga, ele não estava fardado, nada. Mas ele estava aqui de boas, ele estava com a sua arma, porque anda armado. Ele chega lá para dissipar aquela confusão generalizada. Ele dá 2 tiros para cima dele. Polícia! Causam dano a alguém nesse caso. O Estado responde? Sim. Muito embora ele não estava em horário de serviço, muito embora ele não estava fardado, mas ele agiu na qualidade de agente público. Nesse caso, o Estado responde pelo dano que ele eventualmente causar a alguém. Beleza, minha galera? Muito bem?
Muito bem, estamos aqui. Ó, então como é que a gente vai ter essa triangularização, né? A gente vai ter a vítima, que é quem sofreu o dano. A vítima demanda o Estado de forma objetiva, é a pessoa jurídica, o Estado de forma objetiva. E o Estado ele vai demandar o agente público de forma subjetiva, meus amores. Para que o Estado consiga reaver em ação de regresso o que ele gastou indenizando a vítima, ele precisa demonstrar o elemento subjetivo. Ele precisa demonstrar que o agente agiu ou a título de culpa, ou pelo menos, né, ou a título de dolo, ou ele quis praticar aquele resultado, ou a título de culpa. Ele foi negligente, imprudente ou imperito, não importa. Mas ele causou aquele dano porque não observou algum cuidado que deveria ter observado. Beleza? Então aqui, ó, por que o nome é teoria da dupla garantia? A vítima, ela tem a garantia de que ela vai demandar o Estado, que é um ente solvente, tá? E vai demandar ele de forma objetiva. O agente público, ele tem outra garantia, que é a garantia de que ele só vai ser demandado pelo Estado em ação de regresso de forma subjetiva. Quem é que não tem garantia nenhuma? O Estado. Então, se o Estado for condenado a pagar a indenização à vítima e não conseguir demonstrar que o agente público agiu a título de dolo ou culpa, o que acontece? O que vai acontecer? Ficou no prejuízo. O Estado, aí, nesse caso, ele não tem garantia. Beleza? Ok, meus amores? Lembram que eu falei da concessão de serviços públicos? Lembram que eu falei que a concessionária de serviço público pode figurar aqui no lugar do Estado? Pois bem, olha aqui. Pequeno detalhe. O STF e o STJ, depois de muita discussão, chegaram ao alinhamento de que a vítima não pode demandar diretamente o agente público, porque se ela fizer isso, ela vai estar confrontando o princípio da impessoalidade. Eu sei que vocês, na hora que eu falei, já completaram daí. Tenho certeza disso, que na hora que eu falei, confronta o princípio da, vocês, ó, gritando, impessoalidade. Muito bem. Se a atuação do agente público, meus amores, tem que ser impessoal, como é que eu vou permitir que ele responda pessoalmente pelos danos que ele causa na qualidade de agente público? Ok? Bom, vamos lá. E aí, sobre as concessionárias? Professora, mas e se o dano é causado por uma concessionária, o Estado responde ou não responde? E aí, meus amores? Deixa eu acessar vocês novamente. Se o Estado, se a concessionária de serviço público causa um dano, me digam aí, o Estado responde, ele tem alguma coisa a ver com os danos que a administração, né, o Estado tem alguma coisa a ver com os danos que a concessionária causa? Cadê vocês? Deixa eu ver aqui como é que tá o movimento desse chat. Todos aí, todos aí. Eu preciso dar pequenas pausas também, para vocês respirarem. E aí, Crisnel? Responde subsidiariamente. Meu sonho saber quem é Cuphead fan. Eu tenho os meus palpites. Eu acho que é uma pessoa que ela tem ela não tem contas oficiais, mas ela é maravilhosa. Ela tá sempre aqui nas contas neutras dela. Eu tenho os meus pequenos palpites. Pois, de fato, responde subsidiariamente. Oxente, é Tereza! Errei meu palpite, não era a Tereza que eu imaginei. Tereza, um beijo! Um beijo! Olha, bom, o Estado responde sim de forma subsidiária. Amei saber, viu, Tereza? A senhora está afiadíssima. Aqui, ó, olha o desenho que fala sobre isso. Meus amores, se o dano foi causado por um funcionário de uma concessionária, a regrinha vai ser a mesma. Responsabilidade objetiva da concessionária, subjetiva do agente e subsidiária do Estado. Ou seja, aqui vai existir um benefício de ordem. Você primeiro vai ter que acessar o Estado para somente diante da impossibilidade dele você vir lá e... Desculpa, você primeiro vai ter que demandar a concessionária, somente diante da impossibilidade da concessionária arcar com a indenização é que você vai demandar o Estado. Beleza? Vamos avançando, galera. Eita, eu falei que era só pedrada hoje. Coloquem os seus capacetes. Hoje é só pedrada, né? Meus amores, licitações
públicas tem sido muito, muito cobrada, tá? Vocês já sabem disso, né? O que está acontecendo com o tema de licitações atualmente? Em 2021, nós tivemos uma grande movimentação, né, em torno das leis administrativas. E uma delas, né, foi justamente a alteração relacionada ao regime das licitações públicas. Nós tivemos a edição da Lei 14.133, e aí a gente precisa entender, né, o que é que a FGV tem cobrado de licitações. Sempre venho batendo nessa tecla. Regime de transição, novidades e contratação direta. É o que eu tenho acompanhado, assim, a FGV fazer em provas, né? Algumas pessoas que vai fazer a prova específica, né, de algumas áreas profissionais, só tem a lei nova. Então é até por isso que nas aulas do modo turbo eu me preocupei em usar como base a lei nova, a lei 14.133, mas sempre fazendo aquele paralelo com a 8.666, porque eu sei que no nível médio, né, técnico geral, assim, vai cair as três leis relacionadas às licitações públicas, né? Bom, mas é isso. A gente não tem... Hoje falta exatamente um mês pra prova, a gente não tem motivo pra tá reclamando de nada, não. É pra achar tudo ótimo. Não, que maravilha, é pra estudar 500 mil leis, manda mais lei, FGV. Você tá achando pouco? Pode mandar mais, tá ótimo. Tô estudando aqui a felicidade. A cara de felicidade da pessoa por estar estudando 300 mil leis de licitação. E vamos embora. E vamos embora. Bom, como é que tá acontecendo com o tema de licitações atualmente? O que tá acontecendo, né? Olha o desenho do modo turbo, já foi parar no Instagram esse desenho, né, nas nossas postagens, e esse desenho ele vai nos contar basicamente em que pé anda o esquema das licitações públicas no Brasil atualmente. Vejam só, a gente tem o que eu chamo de regime antigo, que são essas três leis senhorinhas aí, né, a lei 8.666 de 93, a 10.520, que é a lei do pregão, e a 12.462, que é a lei do RDC, do regime diferenciado de contratações. Isso é o que eu chamo de regime antigo, né? E por que antigo está em aspas e novo também? Porque, a bem da verdade, o que está acontecendo é que esses regimes estão em paralelo, né? Ainda estamos no momento em que eles não foram... nenhum regime aí foi revogado ainda. Eles estão coexistindo, né? Então, como é que aconteceu? Foi criada a nova lei de licitações, 14.133, e a intenção dela foi ficar no lugar do regime antigo. Porém, ela estabeleceu um regime de transição de 2 anos a partir da publicação dela. E aí, meus amores, eu preciso que vocês saibam que essa data, que é a data parâmetro para esse regime de transição, é o dia 1/4/2021. 1º de abril de 2021, tá? Dia da mentira de 2021. Essa data é importante para sua prova, porque é ela que é o marco inicial desse regime de transição entre as leis de licitações, tá? Então, é realmente importante. Vocês sabem que quando não é, a titia fala, né? Não é tão importante assim, mas isso aqui é super importante. Bom, então, ela veio para revogar, mas estabeleceu esse regime de transição. O que acontece nesse regime de transição? O administrador, quando ele vai licitar, ele tem que optar ou pelo regime antigo ou pelo regime novo. Ele não pode combinar os dois regimes. Ele não pode fazer isso. O regime que ele escolhe deve acompanhar a licitação para sempre. E dito isso, é preciso que a gente lembre que, veja, muito embora esse regime antigo já esteja jurado de morte, né? Ele acabou sendo prorrogado, né, para até 30 de dezembro de 2023. Muito embora ele tenha sido prorrogado, mas ele vai continuar regendo as licitações que se iniciaram por ele. Muito cuidado se a FGV quiser dizer alguma coisa assim. Aquelas licitações que se iniciaram pela 8666, quando esta for revogada, deverá automaticamente ser transformada na 14.133. Está errado. O que começou com a 8666 vai morrer com a 8666. E quando eu digo morrer, eu estou falando de extinção mesmo. Porque todos os aditivos contratuais e todas as eventuais prorrogações contratuais serão feitas com base na lei que iniciou o procedimento, mesmo que no meio do caminho essa lei tenha sido revogada. Ok? Então, muito cuidado com isso. Então, vamos avançando, meus amores, agora para a pergunta de R$1 milhão. Aí eu quero ver também se vocês continuam aí, né? Silvio Santos mandou... Gente, quem viveu o show do milhão, hein?
quem viveu esse marco na história cultural brasileira. Show do Milhão, caraca, era muito legal. Muito legal assistir Show do Milhão. Aí tinha a pergunta dos universitários, né? Olha eles aqui, olha. Ih, todo mundo respondendo, cara. Aí era muito bom o Show do Milhão. Tinha universitários, tinha pular, né? Era pular a pergunta. E quando a pessoa chegava na pergunta do milhão, que ficava todo mundo naquela expectativa, aquela coisa, e nunca ganhava. Meu Deus do céu, né não? A gente devia organizar, amiga, um Show do Milhão. Perguntas de administrativo e civil, e aí a gente vai fazendo. Eu e a professora Luísa, a gente combinou um dia de fazer um torta na cara, tá, gente? Só que o acontecimento não é da... Como é, Cris? Não é da sua época. É sim. Nem vá, que coisa. É da sua época, assim, nem vem me chamando de velha, gente. Eu assistia Cris, mas eu assistia quando eu era nova, tá? Assistia deitada nas perninhas de mamãe, que ela deixava eu ficar até tarde pra assistir Show do Milhão. Eu acho que ela jurava... Ó, Palmima, oi! Tio, te amo! Olha a Almir Damasio aqui. Gente, eu amava Show do Milhão. Acho que minha mãe deixava assistir, porque imaginava que eu ia ficar mais, né, inteligente vendo aquelas perguntas. Mas não... Enfim. Bom, e aí, galera? A Lei 14.133, ela teve vacatio legis? Ou seja, existiu um período entre a publicação e a vigência dessa lei? Não, meus amores. Ela não teve vacatio legis. Ela entrou em vigor na data da sua publicação. Então, muito cuidado, porque algumas pessoas ainda confundem isso, né? Acham que o que foi prorrogado foi a vacatio legis. Eu vi algumas pessoas falando isso, né? Quando os 2 anos foram prorrogados, eles disseram, foi prorrogada a vacatio legis da nova lei de licitações. Galera, a nova lei de licitações entrou em vigor na data que ela foi publicada, 1º de abril de 2021, dia da mentira 2021, ela não teve vacatio legis. Então, professor, o que foi prorrogado? A vigência do regime antigo. Era para ele ter morrido dia 1º de abril, 2 anos, 2023, né? Dia da mentira 2023, não foi. Foi prorrogado até dezembro. Tá bom? Então, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Se um administrador quisesse, ele já podia licitar dia 2 de abril de 2021 com a lei nova. Já, meus amores, porque ela já estava em vigor. Beleza? Bom, e aí, um tópico sensível aqui. Tópico sensível para o tema de licitações é contratação direta. Contratação direta é a exceção, né? É a regra... Artigo 37 e 21 da Constituição. A regra é que para toda contratação que a administração pública faça, ela tem que licitar. Exceção, o que a lei traz como contratação direta. Aí esse tema, contratação direta, ele se divide em situações de inexigibilidade. Eita, acabei engolindo o I ali, né? Inexigibilidade e dispensa de licitação. Na inexigibilidade, a lei descreve situações em que, né, teoricamente, não haveria viabilidade de competição, tá? A competição é inviável e, por isso, a lei permite que a administração contrate de forma direta, tá? Então, inexigibilidade de licitação é uma situação de contratação direta. Aí, as hipóteses de inexigibilidade na lei nova vão constar no artigo 74. E ali está um rol que é meramente enumerativo, exemplificativo. Ou seja, a administração ela pode estar diante de uma outra situação que, muito embora não esteja na lei, mas é uma situação de inviabilidade de competição, então ela poderia ir e sim licitar, ok? Ó, deixa eu ler aqui uma dúvida de Tereza. Marcela, na prorrogação, a pessoa pode mudar para a lei 14.133 ou não pode alterar em hipótese alguma? Veja, Tereza, eu acredito que isso não seria muito viável, sabe? Não é uma proibição, mas também acabaria sendo algo, um contraponto, sabe? Não acredito que se o administrador iniciou com o regime, inclusive uma situação de maior estabilidade jurídica que ele continue naquele regime. Você não tem nenhuma disposição proibindo isso, mas não se preocupe com essa situação, que eu acho ela bem específica, né? Ela poderia trocar no meio do caminho. Eu acho que isso traria certa insegurança para o procedimento, porque tem algumas situações ou algumas exigências que a lei nova traz e que você já teve atos que já foram praticados sem essas exigências, então como é que, certo?
Então, pela estabilidade das relações, mantém a lei que começou, beleza? Foi inclusive por isso que a lei determinou que, mesmo depois de revogada, a lei que iniciou é que dê continuidade, certo? Eu que agradeço a você pela participação, viu, meu amor? Vamos lá, galera, ó. Então, inexigibilidade, rol exemplificativo. E dispensa. A dispensa, ela vai comportar ainda duas subespécies, né? Você pode ter a licitação dispensável. A licitação dispensável é aquela em que a administração pública, ela tem uma opção em licitar ou não, né? E aí, tanto na licitação dispensável quanto na licitação dispensada, quando a administração não pode licitar, é uma determinação para que ela não licite, muito embora possa haver competição, a lei determina que ela não licite. Nessas situações, meus amores, os dois Rolls Royce, eles são taxativos, beleza? São situações específicas, tá bom? Bom, meus amores, vejam só. E agora a gente fala sobre algumas hipóteses de inexigibilidade. Vejam só. No tema de contratação direta, a gente vai ter 5 situações que falam de inexigibilidade. Então, a minha dica para vocês é que vocês deixem aí muito bem estudadinhos, muito bem marcados as hipóteses de inexigibilidade, né? Porque na pior das hipóteses, se perguntar alguma situação além daquele rol anunciando como se fosse inexigibilidade, você já sabe que não é. Então, a primeira situação, fornecedor exclusivo. Meus amores, só tem uma pessoa fornecendo aquele produto aqui, eu não tô falando de marca, que inclusive é vedada a preferência de marca nos termos da lei de licitações. Mas aqui é somente uma pessoa que fornece aquele produto ou serviço. Para que vai licitar fornecedor exclusivo? Agora eu vou chamar para vocês a segunda hipótese de inexigibilidade de licitação, trazendo ninguém mais, ninguém menos do que a contratação para artista consagrado. Meus amores, se a administração vai contratar um artista consagrado, ela pode contratar por inexigibilidade de licitação. Aí eu vou avançar e vocês vão ver a artista consagrada. Quem? Beyoncé. Com certeza. Imagine a administração, ela vai contratar a Beyoncé, artista consagrado. Vai licitar? Não vai licitar, meu amor. Não vai licitar, ela vai contratar diretamente. Ela vai dizer, Beyoncé, se você quiser, você senta na cadeira da prefeitura. Teve um município, não sei se foi Santa Mônica, algum lugar que ela foi fazer um show, recebeu a chave, não sei o que lá, o título de honorária de prefeito. Era isso que aconteceria. Beyoncé ocupe a cadeira do Planalto Central, entendeu? Então, artista consagrado, a gente tem também inexigibilidade de licitação. Ainda, serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual, então são as contratações de escritórios de advocacia, contabilidade, né? Trabalhos técnicos, científicos, então a gente vai ter aí esses... Agora veja, desde que haja uma notória especialização, também vai ser por inexigibilidade. Imagine a administração contratando um escritório de advocacia, eu sempre dou esse exemplo porque ele é bem elucidativo, né? Ela contrata um escritório de advocacia, mas não é para qualquer ação judicial, é para uma ação super específica de recuperação de créditos tributários. Então, nesse caso, né, a gente obviamente vai ter aí uma situação também de inexigibilidade, ok? E o credenciamento, que inclusive foi cobrado pela FGV, né? Se o credenciamento, qual era a hipótese de contratação por meio de credenciamento, e a resposta da questão era inexigibilidade de licitação. O credenciamento, meus amores, o que é? Professora, credenciamento é modalidade de licitação? Não. Credenciamento é um procedimento auxiliar, é um procedimento ali paralelo à licitação. Nesse caso, a administração, ela não quer licitar, ela não quer, na verdade, ela não quer escolher apenas uma pessoa para contratar. Ela quer, de fato, que existam múltiplas contratações, que existam várias pessoas ali credenciadas e que ela possa ir acessando essas pessoas à medida da sua necessidade. Geralmente, são situações em que a demanda é grande e ela precisa, então, de uma quantidade ali significativa de pessoas credenciadas, né? Disponíveis ali para fazer as respectivas contratações. Beleza? Bom, meus amores, eu vou avançar um pouco o tema de administrativo para que a gente fale ainda dos temas, mas eu não posso sair de administrativo sem falar de quem? Vou avançar um pouquinho. Não posso sair de administrativo sem falar de improbidade, né? Improbidade que foi o tema recorrente naquelas provas que a gente analisou no início da aula. TJ Rio Grande do Norte, TJ Rondônia, TJ Distrito Federal e Territórios, todos vieram cobrando improbidade administrativa. E aqui, meus amores, o que é estudar improbidade? É a gente estudar como é que um agente público responde
quando ele se vale da sua função pública para enriquecer ilicitamente, para causar prejuízo ao erário ou para ofender princípios da Constituição Federal. Como é que eu faço para responsabilizar esse agente público? Não é isso? Então aqui a gente vai ter qual é a lei de improbidade. A lei de improbidade é a lei de número 8429 de 92. Ué, professora, mas não mudou não o número da lei? Que eu soube que também teve uma lei nova. Não mudou não. O que aconteceu, a bem da verdade, com o tema de licitações, o tema de improbidade, diferente do que aconteceu com licitações, é que em improbidade administrativa nós não tivemos uma nova lei para substituir a anterior, nós tivemos uma atualização. O que aconteceu com o tema de improbidade foi uma atualização. Então nós tínhamos, né, um regime de improbidade que foi atualizado pela Lei 14.230 de 2021. Ah, professora, mas foram atualizações muito drásticas, concordo com você, mas ainda assim são atualizações. Então, não faz sentido a gente perguntar assim, é pra gente estudar que lei de improbidade, a antiga ou a nova? Não. Qual é a pergunta correta? É pra estudar a lei de improbidade atualizada. Eu falei licitações, né? Acho que eu tô confundindo os temas, desculpa. Qual é a lei que a gente vai estudar? A lei 8429, que é a lei de improbidade por excelência atualizada. Beleza? Bom, meus amores, e aí, olha só, vamos avançando. Eu costumo ensinar, né, o tema de improbidade, dividindo ele em 5 tópicos centrais. Quando você vai para a Lei 8429 de 92, a gente tem esses tópicos chaves para estudar. Mas antes de mais nada, eu quero pontuar uma coisa com vocês. Veja, vou até voltar para cá. O agente público, ele deve responder, né? Quando ele se torna agente público, recai sobre ele algumas responsabilidades. E ele pode responder em 3 instâncias de responsabilização diferentes. Ele pode responder de forma administrativa, sofrendo um PAD, se ele descumprir algumas disposições do seu estatuto do servidor. Ele pode responder na esfera criminal, se ele praticar algum crime, né, contra a administração pública, e ele pode responder na esfera civil, se ele pratica um ato de improbidade administrativa. É isso mesmo, meus amores. O nome dessa ação é ação civil de improbidade administrativa. Muito embora a gente tenha o nome administrativa, a ação corre perante o Poder Judiciário. É uma ação civil de natureza especial, ela dispõe sobre penas, mas é uma ação civil. Beleza? Beleza, então vamos lá. Esses são os tópicos principais, como eu estava falando. Então a gente estuda no tema de improbidade quem é o sujeito ativo, ou seja, quem pratica o ato de improbidade. Resumão, agente público. Lembram que o artigo que eu falo para vocês que tem o conceito de agente público é o artigo 2º da 8429? Pois bem, então o sujeito ativo é aquele que pratica o ato de improbidade, é o agente público. Professora, um particular pode responder por ato de improbidade? Sim, desde que ele induza ou concorra para a prática de ato de improbidade. Ele não responde aleatóriozão, avulsão, não. Ele precisa ter induzido ou concorrido, né, com um agente público que praticou um ato de improbidade. Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é quem sofre o ato de improbidade, a administração pública direta, indireta, ou entidades privadas que de alguma forma tenham dinheiro público ali, né? Ou porque receberam recursos para custeio ou para manutenção, enfim. Ou que recebam benefícios fiscais, creditícios. Essas pessoas jurídicas podem ser sujeito passivo do ato de improbidade. Aí a gente estuda os tipos dos atos, artigos 9º, 10 e 11, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa aos princípios, as penalidades, então a gente pode ter perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa e o procedimento, né? As medidas cautelares, quem pode ingressar com o pedido de instauração do procedimento, tudo isso. Então o resumo de improbidade, que eu trouxe para vocês são os atos. E aí, meus amores, vejam só, já foi cobrado na FGV qual era a natureza do rol de cada um desses artigos. Artigo 9º, enriquecimento ilícito, são as condutas que têm as penalidades mais fortes, então são as mais graves. Enriquecimento ilícito, meus amores, veja, a gente pode ter aqui um rol, né, enumerativo. Por quê? Porque o caput do artigo 9 nos traz a palavrinha notadamente. Notadamente é palavra que inicia um rol enumerativo. A mesma coisa prejuízo ao erário, né? E ofensa aos princípios administrativos eu deixei em vermelho aqui. O rol é taxativo, beleza? E aí, meus amores, isso foi algo já cobrado, né? É importante que vocês saibam. E um detalhe, o que eu notei da FGV cobrando e que foi uma dúvida que chegou pra mim
né, nessas andanças aí de aulas sobre improbidade, uma dúvida interessante, né? Já vi a FGV fazer isso em prova de tribunal e enquanto preparava uma aula para a turma da OAB amanhã, de Direito Administrativo, pegando o tema de improbidade, notei que ela fez isso na OAB também, que foi trazer em um dos seus itens a seguinte disposição: tal ato não pode ser considerado de improbidade administrativa porque não comporta prejuízo ao erário. Meus amores, eu quero que vocês olhem para essa tela e que enxerguem que os atos de improbidade administrativa que importem prejuízo ao erário são uma parte da totalidade de atos que podem trazer improbidade administrativa, certo? Você pode ter atos que ofendem princípios administrativos e que não tragam efetivamente um dano ao erário. Sabe uma novidade que foi cobrada pela FGV no ano de 2023 na prova da OAB e que perfeitamente pode cair numa prova de tribunal? O ato de nepotismo. Nepotismo, lembram dele? A gente estuda nepotismo geralmente nos princípios, né? Quando fala de impessoalidade, moralidade, a gente estuda a súmula